E aí, meus amigos, meus queridos, eu queria comentar com vocês hoje aqui a respeito de duas entrevistas que eu li na Folha de São Paulo. Uma delas é do Steve Bannon, né, que eu já fiz um vídeo aqui explicando o movimento que ele está encabeçando de extrema-direita, né, deixei ele aqui para vocês verem, que é o The Movement lá na Europa. Né, e nessa entrevista, o Bannon, o título da matéria é que o populismo é o futuro da política, né? Então, segundo ele, o populismo, ele questiona se vai ser de esquerda ou de direita, onde de esquerda é com maior intervenção do Estado na economia, ou de direita, onde ele diz que o populismo de direita aproxima a realidade do trabalhador, né? Ele aponta que, na verdade, o populismo de direita mostra a realidade para o trabalhador, enquanto se for de esquerda ele intervém bastante e isso tira um pouco da sensação de realidade, né, e tira a possibilidade de se contemplar o real, né? Então ele tem uns pontos na entrevista dele que acho que é importante ressaltar, que é a primeira ligação com os Bolsonaro, né, que ele conhece os Bolsonaro, que expatriados brasileiros, ele disse isso, que levaram ao conhecimento dele, né, desse movimento Bolsonaro aqui em 2017, né, fala da ligação dele com o Olavo de Carvalho, qual ele aponta como que a história vai mostrar que ele é um grande conservador e um grande filósofo, né. Ele coloca algumas inconsistências que tem, mas que faz parte do plano Bolsonaro, que é, por exemplo, um ministro da economia neoliberal, né, globalista, né, de certa forma, que é uma coisa que ele ataca, e o Ernesto Araújo, que é o ministro de Relações Exteriores, que seria o oposto do sentido globalista, né? Uma das coisas que o Ernesto Araújo mais tem atacado é essa possibilidade de multiculturalização ou algo do tipo, né? Então, um discurso bastante ideológico dele. Então, ele fala que essa distância, essa flexibilização, essa flexibilidade, né, do que seria o movimento Bolsonaro é benéfica para o movimento, né, que o Bolsonaro vai ser uma grande influência, não só aqui na América do Sul, mas mundial, em relação ao que está acontecendo nessas movimentações de direita no mundo, né? Então, ligação com o Olavo, né, ligação com os Bolsonaro, né? Ele fala do Eduardo Bolsonaro de novo, da ligação dele com o Eduardo, né? Da ligação do Eduardo Bolsonaro com o The Movement, né? Essa representação que ele tem aqui na América do Sul. Faz um elogio a Alexandria Ocasio-Cortez, que é aquela democrata que foi eleita agora para o Congresso americano, que tem origem latina, né, tem ideias bastante avançadas no sentido da maior inclusão social e tal, que também tem um vídeo que eu vou deixar aqui, falando dela, falando da esquerda americana, e ele faz elogios a ela, diz que ela tem resiliência, que ela tem garra, mas ele é contrário às ideias dela, que ele chama de socialismo, né? Então, lá a ideia do socialismo é mais ou menos a ideia do que o Brasil tem aqui hoje do comunismo, né? Então eles atacam essas duas frentes aí como se elas existissem, se elas fossem preponderantes, coisa que a gente sabe que não é, né? E ele, inclusive, tem alguns clichês aí da direita, como ele trata a imprensa como partido de oposição e tal, né? Então ele tem uma passaginha que ele fala o seguinte do Bolsonaro: é por isso que penso que o capitão Bolsonaro é uma figura histórica agora, não só para o Brasil, mas é emblemático o que pode fazer no restante do mundo, né? Então, ele vê no Bolsonaro um expoente do que seria esse movimento que pode se espraiar pelo mundo todo aí, né? Que ele quer que faça como tem feito, né? Fez nos Estados Unidos, está encabeçando na Europa, e tem no Bolsonaro aqui um aliado, né, na família Bolsonaro. Então isso é uma coisa importante para a gente pensar e ver onde é que esse movimento está indo e o tipo de influência que ele tem e os tipos de pensamento que esse pessoal propaga. E a outra matéria é um texto, né, que no cabeçalho traz que a direita usa o moralismo já antes da ditadura militar, né? Então, ou seja, já é uma bandeira que tem uma cultura, que
tem uma base, né? Não é de agora essa movimentação de direita, né? Então eles já têm uma tradição nisso que vem lá dos anos 40, é uma cultura anticomunista, né? Isso nos idos ali do fim da guerra e do início da Guerra Fria. Então isso teve influência aqui no Brasil, como no mundo todo, com participação da Igreja Católica e criação de várias frentes aí de pensamento bastante conservadores, né? Que na verdade atacavam apenas uma equalização aí de poderes ou uma maior participação das questões raciais, de gênero e de classe social, né? Que qualquer movimentação progressista, revolucionária dentro desses três quesitos, né? De classe, de raça e de gênero, incomoda muito e sempre existe essa reação por parte dos conservadores e do tradicionalismo de uma forma geral. Então é uma matéria muito bacana que vem apontando vários fatores que montam esse ideário conservador, né? Esse conservadorismo, como eu já deixei, também já fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui também, dos irmãos Koch, que nascem lá nos anos 20, 30 nos Estados Unidos, após o conhecimento do Koch lá de como é que funcionava a União Soviética, mesmo ele tendo negócios lá, refinarias de petróleo. Isso nasce forte nos Estados Unidos, esse conservadorismo e o anticomunismo, né? E isso vem andando, né, com o andar das décadas e tem um efeito no Brasil também. Então, o moralismo já é diferente do que muita gente pensa, uma coisa bastante alicerçada, né? Existe uma base cultural disso, né? Inclusive a matéria do professor Benjamin Cohen está dizendo que no texto, né, dele, que a direita ela virou uma questão identitária, né? É uma direita identitária, né? Caracterizada especificamente ou em grande parte por paixões, né? Ela ignora factualidades, ignora a economia, ignora a legalidade das coisas, né? Isso em nome dessa luta, dessa batalha aí contra esses três fatores que eu disse aí, que são o racial, o de classe social e o de gênero, né? Então eles lutam bastante contra isso, baseados nessa cultura, nessa tradição que já não é de agora, né? Então essa nova direita, que não tem nada de nova, é uma forma identitária também de combater o que eles entendem que é o socialismo, o comunismo, o que na verdade é apenas uma vontade, né, uma busca de equalização de forças dentro do âmbito social, né? Então, essa nossa nova esquerda, que também tem seus problemas identitários, ainda não está sabendo lidar com isso, né? Acho que a gente deve aprender a lidar com isso, deve estudar mais, ler como é que funciona o conservadorismo, entender que existe alguma coisa no conservadorismo que de repente pode ser considerada, pode ser respeitável, né? E deve estar dentro do ideário dessa equalização, né? De boa convivência no âmbito social, né? Mas a esquerda parece que não está sabendo fazer isso. Então, vou deixar os links na descrição. Vocês, se possível, leiam as matérias, são interessantes para que vocês entendam os caminhos dessa movimentação de direita no mundo, para onde que estão indo, onde que podem dar, né? Então, leiam as matérias, deem um like no vídeo, comentem, inscreva-se no canal e em breve estou de volta. Aquele abraço.